ministro da Justiça, o Dino, né, Zé Medeiros? Porque o Dino, ele saiu no meio da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele que foi para se explicar com relação ao 8 de janeiro, com relação à visita no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem nenhuma segurança, e aí acabou saindo no meio. E ele ainda disse, ele chegou a postar o seguinte: eu fico imaginando essas pessoas armadas. E aí eu já vou começar o debate mostrando uma declaração dele, mas antes dizendo para ele, já eu prefiro imaginar, Dino, os traficantes do Complexo da Maré armados. Na verdade, eu não preciso imaginar, a gente vê a realidade. O quanto de inocentes que morrem, o quanto que eles aterrorizam o Rio de Janeiro. Então eu prefiro, né, ministro, a gente imaginar o tráfico de drogas da Maré armado do que os deputados, né, da Câmara, que aí é um papelão, é uma lição de hipocrisia. E vamos ver aí a declaração do ministro Dino sobre a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ó, ele diz o seguinte, ele fala: a lamentável confusão na Comissão de Segurança Pública da Câmara envolveu palavras impublicáveis, ameaças, agressões e ofensas. Tais atitudes reforçam a necessidade, olha a cara de pau aí, ó, do controle de armas. Imaginem essa gente que ele diz, deputados, com armas na mão, sem estabilidade emocional, um perigo para a sociedade. Ô, Pavinato, a gente vai ver agora a declaração dele, mas depois eu quero te escutar, quero escutar a Ariane, quero escutar o Léo. Léo, não tem como defender, Léo. Ele dizer que quer imaginar os deputados armados. Se ele vai no Complexo da Maré visitar uma área comandada pelo tráfico de drogas. Coloca aí a declaração dele, por favor, Filipinho. Deu no que eles queriam, eles vão embora. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Já estava programado, Olha aí, Medeiros, o que falar sobre essa situação? Depois eu vou botar o assunto na roda. E detalhe, hein? O Dino, que questionou tanto o comportamento dos deputados, também não é exemplo nenhum de comportamento. Ele volta e meia irônico, ele é debochado, sempre ele ironiza, principalmente os deputados da oposição. Também não é nenhum exemplo de comportamento. Né, Zé Medeiros? Olha, é importante se ter em mente o seguinte: você pode pensar o que for da esquerda, mas não pode achar que eles são burros. Esse ministro, ele é extremamente habilidoso e o que ocorre? Eu não sei se combinado ou não, mas nesse dia, quem começou esse negócio aí foi um deputado lá do Maranhão. Agora, as falas do ministro, ela não faz sentido pelo seguinte: eu sou vizinho de porta do ministro Flávio Dino. Lá em casa, por uma questão até de segurança, por questão de segurança. Eu trabalhei mais de 2 décadas na polícia, eu ando armado, mas o ministro nunca sofreu nenhum arranhão e nem o distrato. Para mim, a relação é política. Então não existe essa de você falar. Isso é um rótulo habilidosamente colocado pelo ministro. Até porque, se você pegar as declarações de ódio, você pegar o discurso da esquerda, você vai ver que é um discurso rançoso, é um discurso odioso o tempo inteiro. Mas eu gostei demais, acho que foi o Pavinato que disse aí, é que a esquerda, ela bate carteira e grita. Olha aí, ó, caiu a conexão. A direita, agora que está começando a aprender a fazer o contraponto. E agora é que a direita está começando a aprender a fazer o contraponto. Mas essa declaração é perfeita, grita... Bate a carteira e grita pega ladrão. Exatamente. Olha só, o Monsanto dizia uma frase extraordinária. O PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. O fato é que nós trabalhamos com um partido que está no poder que ele não se preocupa com fatos. Ele se preocupa com o que ele vai contar, com a narrativa.
Isso não sou eu que estou dizendo. Foi o Lula que disse. Nós temos que encaixar uma narrativa. Ou seja, a preocupação deles é sempre o seguinte: vamos encaixar uma narrativa. Habilidosamente, o ministro, que lógico, ele quer manter o cargo dele, quer estar ali de bem com o PT, ele já entendeu bem, já está jogando até melhor. Pavinato, a conexão dele está falhando um pouco. Plantar narrativa. Ô Zé, eu vou passar pro Pavinato que ele citou a sua frase. Agora... É do Zé Serra essa frase, na verdade. Agora, eu fico aqui me questionando sobre a situação dos holofotes, né, no governo Lula. É impressionante como o Dino e a Janja, principalmente, ela que a gente vai falar daqui a pouco, ela teve fake news detectada pelo Twitter. Olha que beleza. Eles estão pedindo, né, que as redes sociais comecem a identificar fake news. A Janja já caiu na fake news do Twitter. Agora, é muita busca por holofote e outra, né, Pave? Ele é irônico, ele é debochado. Ele não pode cobrar uma postura se ele, como ministro, não dá exemplo. Ele não é irônico, ele é sarcástico. Tem uma leve diferença nisso. A ironia revela bom humor, o sarcasmo revela maldade. Ele tem maldade nos comentários que ele faz. É tudo muito premeditado, é tudo com muita disfarçatez, é tudo muito frontal. Ele acusa atos que ele faria se ele estivesse no lugar do outro, mas isso é do jogo político. É do jogo político. Ele não está sendo mal educado verbalmente com ninguém. Aliás, se ele quiser saber, se a gente for levar a educação ao pé da letra, ele faria uma declaração dizendo o que foi fazer lá no Complexo da Maré, por que entrou sem segurança, se pediu ou não autorização, porque todo mundo sabe, até os mortos sabem, que ele tem que responder essa pergunta. Não responde porque é malandro, mas malandro e político no Brasil, a gente sabe que é a mesma coisa em quase 100% das vezes, e o Dino é um político de carreira. Então ele não vai responder. Enquanto a oposição, enquanto a dita direita também não souber ter um mínimo jogo de cintura, eles vão ficar apanhando. Porque imagina, acontece isso na próxima sessão que ele é convidado ou convocado. Em Brasília, já se trabalha terça, quarta e quinta. Segunda e sexta ninguém tá lá. Sábado e domingo nem se fala. A última semana do mês ninguém aparece. Se tem um feriado em uma semana útil, você já corta a semana inteira. Então, enquanto o brasileiro trabalha 22 dias por mês, aquele que tem a carteira assinada, o cara de Brasília tem mês que trabalha 6 dias em loco. E se nesses 6 dias acontecer isso aí, não vai acontecer nada no Brasil. Léo, eu vou mais, Ariane, Thiago. pode falar. Depois eu quero te escutar, porque não tem como defender o Dino. Não tem como, Léo. Vou defender essa oposição. Ariane. Não tem como defender esse tipo de comportamento lá, né? Que não é de hoje, sempre foi assim. E aí, quando eu falo que esse comportamento em grupo masculino é quinta série, porque mulher não tem humor. Mas como é que você discute projeto? Como é que você faz a coisa andar desse jeito? E aí fica fácil, né? Você se levanta e se retira das costas. A gente discute depois, discute um outro dia. E não trabalha, ninguém trabalha, a coisa não anda. E fica um exemplo péssimo, né? De cima para baixo, que deveria ser ao contrário. Sempre prorrogando, né? É sempre assim. CPMI do dia 8 de janeiro. Não, empurra. Depoimento do Dino, empurra, ele sai no meio. O político só empurra no povo. É isso. Mas você sabe, Thiagão, que piada é essa oposição, né? Eu nunca vi uma oposição tão circense, tão despreparada quanto essa. Mas também o que esperar de uma oposição liderada por um verdadeiro fujão, que voltou recentemente para o Brasil, e pelo ex-presidiário Valdemar Costa Neto. Então, não tem como esperar muito mais, além de uma oposição como essa. Você quer falar de uma oposição? É sério? Ele pode. É sério que você pode falar de ex-presidiário? Você não pode. Eu não posso. Você não pode. É que vocês gostam, mas ele é o chefe, inclusive, de Jair Bolsonaro. E não sou eu quem disse isso. Jair Bolsonaro disse que o ex-presidiário mensaleiro Valdemar Costa Neto é o chefe dele. Então a gente tá bem de chefe empregado.
Você tá... Pois não. Léo. Não, eu quero só perguntar, só quem fez escândalo Vou foi dar a uma dica, oposição. o Dirceu você pode falar que é ex-presidiário. Dirceu. Também é. Dirceu, vai você embora, pode... Então você tá falando da postura só dos de direita. A gente não tem essa hipocrisia. A gente não fica clicando nessa Vocês não têm o tecla quê? tempo A esquerda não tem o quê? de ex-presidiário. Hipocrisia? Que agora falar de ex-presidiário de ladrão é a direita. Mas você Adora acabou de apontar falar. na cara e ser o justiceiro. não, aqui você é ladrão. Léo, mas você falar que a esquerda não tem hipocrisia, Então, é assim, é o do poste ponto de mijando no vista do cachorro. ladrão, Tiagão, do ponto de vista do ladrão. Agora, uma oposição que tem uma senhora que inclusive me processou e vai perder o processo, que manda outro parlamentar tomar não sei lá onde, né? O Bilinski, inclusive, que tomou uma lapada do ministro Silvio Almeida esses dias. Eu nunca vi tanta gente passando tanta vergonha. Parece que é sadomasoquista. Mas, Léo, Gosto deixa eu de te passar falar. vergonha. Não, só um minuto. É que ele falou muito da oposição. Mas eu quero te Mas o perguntar... Dino, ele não falou é isso, nada, eu quero te você perguntar notou, do né? Dino. Você não falou Ele nada do notou Dino. que não- Você falou que a não- oposição é uma vergonha. Você falou que eles fazem escândalo, que eles xingam. Mas Doutor e o Paulo, Dino? se eu Me for- fala a postura do Dino e tudo que o Dino veio fazer. Sinceramente, Tiagão, se eu fosse o Dino... Quando eu fui prefeito de São Paulo? Nem eu iria. Porque ele vai, ele se coloca à disposição para ir, ele é obrigado ele é aí. chamado. Ele é obrigado aí. Tudo bem, mas se ele se negasse, não ia ter um efeito. trabalho que ia dele. tirá-lo. Ah, não ia mesmo. Que ia tirá-lo à força, isso que eu tô dizendo. Não. Convocação tem que ser... Não, Mas tem tudo como bem. defender? Vamos lá. Eu peço pra você defender o Quando Dino foi aqui. prefeito Eu vou de te dar São a palavra. Paulo. O Dino foi governador, é senador da República, agora é ministro de Estado, foi juiz, tem uma carreira brilhante, foi em primeiro lugar no concurso Eu para fiz o level leite. magistrado no seu estado. Ô, Singapura. Vem respondendo de forma absolutamente cordial, diplomática, educada, elegante a todas as indagações, inclusive muitas delas absurdas, por parte de parlamentares da oposição. Não Então, ele existe vem indagação cumprindo um papel absurda. interessante. Não, Léo. Não existe indagação absurda. Existe indagação. Lá é o parlamento. E outra coisa, o ministro convocado, ele tem que comparecer. Deixa eu falar para a Ariane, realmente eu concordo com ela com essa bagunça toda, mas quem causa isso, Ariane, é o cinismo que o ministro impõe nas sessões. Em primeiro lugar, ele se julga o cara que unicamente entende de Constituição. Ele fica tirando sarro nos parlamentares, ele fica tratando como se os parlamentares... Ele notou que ele tem um tique? Vocês não repararam? Tanto na CCJ quanto na de segurança, ele leva um monte de papel e uma brochura da Constituição. Aí ele fica embaralhando aquilo toda hora. Ah, é? É o tique dele. Então, e assim... Toda hora ele pega, ele tira, aí pega a Constituiçãozinha e põe. E faz tá. Não, e Depois realmente... ele muda. E realmente, como o Leonardo disse, ele tem uma carreira brilhante, ele é uma pessoa preparada juridicamente, ele é senador, foi governador 2 vezes. E por tudo isso, ele tem que chegar na Câmara e respeitar os parlamentares. Os parlamentares se comportam daquela forma porque eles não suportam saber que uma pessoa do executivo que é de outro poder chegue naquela casa que é um outro poder e fique tirando sarro nas pessoas, agindo com ironia. Eu vi o depoimento. O depoimento é irônico, ele tira sarro, ele é o único que conhece a Constituição, ele quer dar aula de artigo de Constituição. Isso não se faz no parlamento. Tudo bem, tem algum deputado que não conhece a Constituição como ele? Não tem problema, mas presume-se que todos juraram cumprir a Constituição e precisam ser respeitados. E qualquer argumento, qualquer indagação tem que ser respondida. O grande problema, Léo, é que ele só responde o que ele quer, no interesse dele. Ele fica dando volta e dando aulinha de Constituição comentada e o fato que interessa ao país ele não responde. Esse é o problema. Ó, eu vou chamar aqui o nosso câmera, pode vir, porque eu quero falar com o José Medeiros. Primeiro eu vou falar do Léo, porque o Léo, te agradeço, Léo, por me dizer o currículo do Flávio Dino. Mas eu não tô ligando nada, para não dizer, não tô... vou falar, eu tô cagando pro currículo do Flávio Dino. Eu não quero saber se ele é magistrado, eu não quero saber se ele é concursado, da carreira brilhante que ele tem. Eu quero saber o que ele faz como ministro, porque hoje ele representa o povo brasileiro como ministro da Justiça e você não me defendeu, você não conseguiu defender para mim o Flávio Dino. Você falou o currículo dele, falou que a oposição é escandalosa, mas eu quero que você me fale, depois que eu jogar pro José Medeiros, o que o Dino está fazendo. Ele não fala nada do 8 de janeiro, ele não fala nada da visita ao Complexo da Maré, ele não deixa nada claro para a população brasileira e é esse o intuito de ter o depoimento do Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas antes, eu quero saber o que você tem a dizer sobre o Léo, porque o Léo tem personalidade, a gente gosta disso na roda. E ele deixou claro, a oposição é uma vergonha. É realmente uma vergonha, Zé Medeiros? Você que é deputado federal da oposição? Essa defesa aí é impossível porque é no ângulo. Tem bola do Rogério Ceni.
Léo defender. Olha, o que acontece é o seguinte, do ponto de vista da ótica da esquerda, óbvio que a oposição vai ser uma vergonha, porque essa oposição está sendo incisiva, o governo não conseguiu aprovar nada até agora. Tá travando muito a conexão. Sobre questão de... Eu estou dizendo o seguinte, a defesa do Léo é impossível sobre o Flávio Dino, porque é no ângulo, isso é aquele bola de Rogério Ceni. Agora, a oposição tem incomodado. Eu sinto que a esquerda, eu entendo a incomodação da esquerda, porque eles não têm conseguido aprovar nada até agora. Então eu digo que a oposição está jogando bem. O Flávio Dino, ele tem se beneficiado também lá, porque ele tem dado o show dele e tem colocado, lógico, os animadores de plateia, os bate-lata, para poder tumultuar e depois, lógico, eles saírem de vítima. Mas o que eu digo é o seguinte, esse governo é um governo que prometeu picanha e está entregando abóbora. O senhor das abóboras vai para a China, faz uma moagem, briga com todo mundo, dá aula para todo mundo, então é um governo soberbo. É um governo que tem sido extremamente pequeno nas ações e grandioso no argumento, né? Então, para parafrasear o líder deles, é um governo que é tchutchuca na hora de fazer, na hora de agir, na hora da gestão, e tigrão na hora de falar. É isso que eu entendo desse governo. Olha aí, Medeiros, te agradeço pela participação aqui no Tá na Roda. Já a gente vai ter com a gente Ricardo Salles também, para falar sobre o MST que está prometendo invasões. Vamos falar sobre a regulação das redes sociais. Outro papelão do Dino, que a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu vou te dar a chance. Tenta defender o Dino. Mas, é pra falar do Dino. Já usei. Não me fale da oposição, não fala do currículo que ele tem. Não, eu não quero saber do currículo. Eu quero saber assim, o que o Dino estava fazendo até no porque dia 8? Mas não quer saber do currículo? Peraí. Quando convém, deixa você eu te falar uma do coisa. currículo. Peraí. Eu não falo de currículo aqui. Pior ditador de Portugal, professor doutor Antônio de Salazar. Salazar. Um currículo muito maior do que o do Dino e é indefensável. Não, mas vocês adoram falar de currículo, questionam o currículo dos ministros de Estado do presidente Lula, questionam o currículo das indicações eventuais ao Supremo Tribunal Federal, questionam o currículo da ex-presidente Dilma para assumir o Banco do BRICS. Vocês adoram falar de currículo, então vamos falar de currículo. Mas a Dilma não fala inglês, como é que ela vai presidir o Banco Internacional? Bolsonaro era fluente em inglês, chinês, mandarim. Ele presidia Banco Internacional. Não, ele presidiu o Brasil. Presidiu um Estado. Ele presidiu o Brasil, tudo bem, com a língua portuguesa. Presidiu um Estado. Então vamos lá, como vocês adoram? Eu quero te perguntar o seguinte, o que o Flávio Dino estava fazendo no dia 8 de janeiro? Pois não. E como o Flávio Dino entrou no Complexo da Maré? É só isso que eu quero perguntar. Não fala nada de currículo. Vamos lá, então. Pronto. Primeiro, de novo essa questão do Complexo da Maré, que inclusive foi questionada pelo deputado federal André, do PL, aquele do... André Fernandes. Exatamente, do PL do ex-presidiário Valdemar Costa Neto, lá do Ceará. E o deputado André levou uma lapada do ministro Flávio Dino, que até eu senti vergonha alheia na hora. Eu não sei de onde vieram tantas pessoas que gostam de passar tanta vergonha. E aí o ministro, ele respondeu de forma bastante tranquila. Primeiro ponto, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é onde ocorreu a visita. O governador Cláudio Castro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez a mesma visita ao mesmo complexo no mesmo período e ninguém questionou nada. Então quer dizer, para um vale, para o outro não vale. Então, ele estava com segurança ou não? Estava, havia efetivo. Obrigado. Mas os dois havia efetivo. Não. O Dino não estava com segurança. O Cláudio Castro foi com segurança da polícia. Isso não é verdade. A polícia... É verdade, tem a imagem. Meu Deus, Tiagão, isso já é uma mentira que foi desmistificada. Havia polícia, havia segurança militar e civil no dia em que então o Dino estava mentindo quando ele fala que ele não tem preconceito, que ele ia sem segurança, porque ele não tem preconceito. Mas ele não falou que ele foi sem segurança. Não tem. Porque também existe um componente elitista no sentido de que quem mora em favela é bandido. Não. Você tá me falando que tinha segurança. O Dino falou que ele foi sem. Quem tá falando a verdade? Não, ele disse que foi com segurança. Não, ele falou que não foi porque ele não tem preconceito de pobre. No Complexo da Maré ele foi com segurança. Na primeira vez que ele fala sobre o assunto... na audiência. Mas na primeira vez pressionado sobre isso, ele disse que ele foi sem segurança porque não tinha preconceito. Ele disse que havia um efetivo reduzido, havia policiais à paisana, ele disse isso na comissão. É só vocês pesquisarem, entrar no YouTube que ele vai falar que havia policiais... Ele falou que não foi. Então ele se desmentiu. Que havia policiais presentes, portanto, havia sim segurança da polícia
lá presente, fazendo essa escolta do ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino, ele quis dizer o seguinte: ele circula o Maranhão, circula o Brasil, circula no Rio, circula em São Paulo, sem a necessidade de segurança, porque até porque se a gente pegar o mapa eleitoral das grandes periferias, das grandes cidades, das regiões mais pobres, periféricas, quem que venceu? Então é evidente que essas pessoas, esses candidatos, não têm medo nenhum. Você tá misturando Agora, pergunta se Jair Bolsonaro pisa na cidade de Tiradentes, pergunta se Jair Bolsonaro pisa na Brasilândia, pergunta se Bolsonaro pisa com Bolsonaro em Parelheiros, em Parelheiros, não pisam. E por que será que essas pessoas mais humildes, que não são bandidos, são trabalhadores, são trabalhadoras, que a oposição quer chamar de bandido, não são? Não, senhores, não. De vítima, eu não estou dizendo. De vítima da insegurança pública. Você falar que não tem facção criminosa no Complexo da Maré, isso já é uma... Que área de milícia onde o Bolsonaro ganhou. Que área de milícia? O Complexo da Maré é do tráfico. O que quiser, bandido é bandido, milícia é facção, não me importa. Não, o Complexo da Maré é tráfico. Quem mora nessas regiões é vítima ou de milícia ou de facção. Quem mora lá, o povo que mora lá, não é bandido, mas é vítima da falta do Estado. Concordo, que está ausente. Mas por que será? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Por que será que em toda a cidade do Rio de Janeiro, excetuando-se a Zona Sul, o Bolsonaro venceu? Por que nas áreas de milícia o Bolsonaro venceu? Por que nas áreas de tráfico o Bolsonaro venceu? É só uma questão que eu estou levantando, não estou afirmando absolutamente nada. Você acabou de falar que a esquerda vence. Você não está levantando. Todas as áreas ele não ganhou na área comandada pelo tráfico. Como você vai ter esse dado? Não, isso você está chutando. Não é possível que você conheça o mapa eleitoral inteiro. O eleitoral dos distritos, mas Thiago, onde ele ganhou em todas as regiões de tráfico e milícia. O Bolsonaro, você falou, ele é fujão, ele estava nos Estados Unidos. E o Flávio Dino? Ele compareceu a todas as comissões. Mas ele respondeu? Ué, se você começa a gritar, se você começa a gritar, ser xingado, você vai ficar sentado esperando. Mas o quê? Você levanta e vai embora. Você não precisa se submeter àquilo. Olha só, Thiago, eu acho assim. Nós nunca vimos. Vamos voltar uma coisa só. Na primeira, ele respondeu. O senhor pode dizer por que o senhor. O senhor pediu autorização para eu entrar? O Código de Processo Penal, aprovado em 1942, apresenta. É desse jeito. E vai, porque daí das 6h30 ele pega e vai embora. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o AUE foi por conta do chupetinha. Não foi por conta do tomate cru, foi por conta da chupetinha. E mesmo lá ele não respondeu. Eu acho que ele precisava responder. Se ele quisesse, ele fazia. Ele escrevia um texto, publicava no Twitter. Por que ele não faz? Nós precisávamos ter um ministro da Justiça pacificador, né? O ministro da Justiça, Thiago, ele visita qualquer lugar do Brasil. A gente precisava ter um governo pacificador. Sim, lógico, sem dúvida. Mas o ministro da Justiça e Cidadania é aquele cara que é o aconselhador número 1 do presidente da República. Ele teria que ser a pessoa que menos aparece no governo, mas aquela pessoa que mais fala para conciliar. O que a gente está percebendo é que o ministro Dino, ele está tão pavão, ele está tão assim, alarmado de estar sendo ministro da Justiça. Gostando do holofote. Gostando do holofote, abrindo geladeira e dando entrevista o tempo todo. Isso não é cabível para um ministro de Estado. O ministro de Estado tem que dar o exemplo, tem que ser consultado. Ele tem que ser a pessoa que o presidente consulta. Ele não pode ficar provocando as pessoas, não pode ficar cutucando narrativas, versões, ou eventualmente querendo se mostrar como única pessoa que conhece determinada matéria. E isso, na verdade, é que irrita o poder que ele comparece, que ele é do poder. Ele é senador eleito, como o Léo acabou de lembrar. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós não podemos ficar confundindo fatos. Quando você pergunta uma coisa para o ministro convocado, ele não pode ficar dando rodeio e falando de outros assuntos e querendo dizer, olha, isso que você perguntou não tem nada a ver, vai aprender, vai estudar, vai não sei o quê. Isso não é cabível para um ministro de Estado. E eu acho que é isso que os parlamentares exigem dele. E quem sabe ele será convocado tantas vezes justamente para ficar indo na Câmara e no Senado o tempo todo, até ele se ajustar. Enquanto ele não ajustar a conduta dele, ele será convocado. Ele precisa se comportar como ministro de todos e não ministro dos seus amigos. Ele é ministro no Brasil.